Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima terça-feira para todos nós, né? Com a graça de Deus, com a proteção do Pai. Amém? Glória a Deus, Amém. aleluia. Vamos então mais uma live de oração, de palavra, de louvor, né? Entramos aqui para deixar uma palavra diariamente, uma palavra que Deus está colocando no nosso coração. A palavra de hoje está lá no livro de 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e 4. Amém? Vamos Amém. meditar então na palavra que o apóstolo Paulo nos ensina, né? Vamos meditar nesta palavra. 2 Coríntios 10, 3 e 4, os versículos de Salmo 91. Enquanto isso, vamos louvando a Deus. Amém? Amém. Hoje estou feliz, eu vou deixar pra trás a velha vida. Eu não era feliz, nas águas eu vou mergulhar, com todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar nos braços do Senhor, vou me entregar. Hoje sou feliz, porque eu vou deixar pra trás a velha vida. Eu não era feliz, nas águas eu vou mergulhar. Todo seu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar nos braços do Senhor, vou me entregar. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista, mas eu sou Jesus. Sepultamos a velha vida, renascemos como uma nova criatura. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Sepultamos a velha vida, renascemos como uma nova criatura. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. Jesus. Glória a Deus, Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Amém, amados? Vamos orar Amém. então. Amado Deus e poderoso Pai. Obrigada, Senhor, por este dia, pelo dom da vida. Já entregamos esta terça-feira ao Senhor, para que o Senhor vá na frente, Pai, preparando os caminhos, derribando todo o mal, toda obra contrária, toda palavra negativa. Vem, Pai, protegendo esta casa, esta família, esses filhos, essa esposa.
Este homem, esta mulher que ora aqui conosco hoje, Pai. Vem derrubando todo o mal, tudo aquilo que está armado, preparado, forjado contra estas vidas. Que nenhum mal venha prosperar contra as nossas vidas, Pai. Em o nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nos ensina a orar, nos ensina a batalhar espiritualmente, com armas espirituais, dando atenção, Pai, à Tua palavra, que é arma para nós, arma de proteção, arma contra as astutas ciladas do inimigo, Pai. Em nome de Jesus, vem nos revestindo com toda a armadura de Deus, vem nos blindando com o sangue de Jesus. E que todo mal parte em retirada, que toda raiva, todo ódio, todo ataque satânico, maligno, diabólico, toda a programação da bruxaria, da feitiçaria, venha cair por terra em nome de Jesus. Nós cancelamos, Pai, em nome de Jesus, toda a obra da inveja. É cancelada agora em nome de Jesus. Todo olho gordo, todo olho mau, tudo aquilo que olha para nós, que cobiça o que é nosso, que luta contra nós, em nome de Jesus, venha cair por terra toda a atuação das trevas, em o nome de Jesus. Haja luz nesta casa, haja luz no nosso meio, Pai. Que o Senhor venha guardar, proteger, livrar de todo perigo, de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus, que é viva, que é poderosa, é eficaz. Ela cumpre o seu propósito na nossa vida, fala conosco, né? Nos alinha, nos coloca no norte certo. Então, a palavra de hoje está lá no livro de 2 Coríntios 10, capítulo 10. Vamos ler o versículo 3 e o 4, que diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Glória a Deus. Vamos repetir? Pois embora vivamos como homens, né, na carne, como homens, não lutamos segundo padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém, glória a Deus, amém. Aleluia. O que o apóstolo Paulo está querendo falar para nós através desta palavra? Veja que a palavra diz que nós somos homens, nós somos humanos, né? Mas nós não lutamos, nós cristãos, não lutamos conforme padrões humanos. E quais são os padrões humanos, né, que o homem pode lutar? Os padrões humanos, né, nós podemos utilizar de uma ofensa, podemos utilizar de uma calúnia, podemos utilizar de palavras negativas contra os outros, podemos utilizar de uma obra, né, de bruxaria, uma oração contrária, uma praga, uma maldição, né, até mesmo avançar na pessoa. Então, são armas humanas, né? Que até mesmo eu matar o meu próximo, cometer crueldades com o meu próximo, né? Isso é terrível, mas são armas humanas, armas que o homem pode utilizar. E a palavra está bem clara, né? Embora vivamos como homens, não lutemos segundo os padrões humanos, porque o padrão humano é esse. O ser humano muitas vezes, né, vai cometer as piores atrocidades, vai bolar planos terríveis, né, porque ele está sob a influência de um padrão que nós já falamos. O padrão do mundo é o padrão de Satanás, né? Um mundo de caos, um mundo de guerra, um mundo onde o humano luta contra o humano, pai mata filho, filho mata pai, esposa mata marido, marido mata esposa. Então, essa guerra externa que há no mundo não é o padrão do cristão, né? Então, há muitas guerras mundo afora, guerras políticas, guerras financeiras, guerras territoriais, que o homem luta contra o homem.
E se a gente ligar a TV, se a gente procurar estudar, saber, fica claro isso. Nós vemos que há muita guerra, porque é o homem lutando contra o outro homem, contra o ser humano contra ser humano. Mas a Bíblia está nos ensinando hoje que a luta ela é completamente espiritual. Então há conflitos desde a época de Jesus que são conflitos espirituais, conflitos que a humanidade não sabe lidar, conflitos que o homem decide pelejar um contra o outro, não entendendo que é uma guerra espiritual. Então, o apóstolo Paulo disse: pois embora vivamos como homens, não lutemos segundo os padrões humanos, porque o versículo 4 vai dizer para nós: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Fecha a porta lá. Então, tá claro, né, povo de Deus, que existem armas que nós cristãos precisamos aprender a usar. As nossas armas não são armas humanas, não são armas carnais. E o próprio livro de Efésios, que nós já estudamos aqui, Efésios 12, vai dizer: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, nossa luta não é contra o nosso esposo, nossa luta não é contra os nossos filhos, a nossa luta não é contra o nosso chefe, contra a autoridade espiritual que está lá na igreja, a nossa luta não é contra o meu irmão, contra a minha irmã, contra o meu vizinho, contra a minha vizinha, né? Então, quanto mais a gente se cala e quanto mais a gente dobra o joelho e ora e lê a palavra e conhece como funciona o que é espiritual, nós vamos vencendo neste mundo. Nós vamos conseguindo vencer a guerra, né? Porque não é uma guerra humana, é uma guerra espiritual. Então o apóstolo Paulo está falando que a luta, a palavra de Deus está dizendo, não é pessoa contra pessoa. E muitas vezes o diabo usa as pessoas, mas não é a pessoa, e sim aquilo que flui por trás dela. Atuações malignas, atuações do mal, atuação de poderes e autoridades, né? Que são o quê? Dominadoras, porque nós estamos no mundo que foi entregue a Satanás, um mundo de trevas. Então, quando a gente entende, quando o cristão entende a palavra de Deus, fica mais fácil nós batalharmos. Uma batalha que é completamente espiritual, então usemos as armas. Tu vê que ele diz, né? Ao contrário, são poderosas, as armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir o engano, destruir a mentira, tudo que Satanás levanta, fortalezas, né? Resistência, às vezes nós temos fortalezas estabelecidas na nossa mente, que é um completo e total engano, porque quando a gente peleja da maneira certa, não levando para casa a ofensa, né? Por que a Bíblia diz que nós temos que guardar o coração? Porque Satanás, ele sabe como atuar na guerra espiritual. Ele sabe que se ele usar o seu pai, a sua mãe para falar uma palavra que você não gosta, para te criticar, até mesmo para xingar você, ele sabe que você vai levar essa ofensa para o coração, né? Então não leve as coisas para o coração, entenda que existem guerras externas e internas que são fomentadas pelo inferno, que o inimigo quer é que a gente fique com a ofensa, que a gente fique com uma amargura, com um ódio, com uma raiva, com uma tristeza, com uma angústia, porque daí ele tem uma porta de entrada. Nós mesmos damos legalidade para o diabo agir. Então nós precisamos vigiar para não guerrear da maneira errada. Não guerreie da maneira errada, porque não é pessoas contra pessoas. Não é humano contra humano. Então, a palavra de hoje nos diz, lutemos da maneira correta. A palavra de Deus diz que as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E o que Efésios 6 nos diz lá? Efésios 6 nos diz que a luta não é
contra pessoas, que não é contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, mas contra as forças espirituais do mal. Então é contra Satanás e seus demônios. E que são esses poderes e essas autoridades. Então, diante dos problemas que você tem no seu lar, na sua casa, eu às vezes convivo com as pessoas e convivo com pessoas próximas a mim, casais, que começam a ter verdadeiros combates espirituais. Então, Satanás usa a boca de um para ofender o outro, para magoar, né? E o que geralmente eu digo? O amor supera, né? Satanás não vai suportar quando você estiver sendo afrontado por alguém, ao invés de você bater da mesma forma, você vai lá e abraça e diz que ama. É assim que a gente combate. As armas espirituais são quais? O livro de Gálatas fala sobre as características, não é as características, as coisas da carne e as coisas do espírito, né? Então, o que é do espírito é o amor, a paz, a alegria, o domínio próprio, a benignidade. Esses são frutos do Espírito Santo. Então, nós devemos buscar por isto, estarmos preenchidos com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, entendendo o que a Bíblia diz também, que nós perecemos por falta de conhecimento. Então, quando nós não estamos buscando ler a palavra, nós estamos perecendo. Há uma guerra com o teu filho, leia, né? Leia a palavra que fala a respeito dos filhos. Ore pelos teus filhos. Ore para que eles não se afastem de Deus. Ore para que toda a influência maligna e satânica que está agindo ao redor deles venha cair por terra. A briga é com o marido. Então, ore lá a palavra que fala, né, que o marido tem que amar a mulher como Jesus amou a igreja. Leia a palavra para ele. Entenda você também qual é o papel de você como mulher, qual é o papel de você como homem. Para que a gente não venha encarar a luta, né, ficar ofendido com autoridades, ofendido com irmãos, né? Porque o diabo sabe que isso vai atingir a sua cabeça, as suas emoções. E nós, quando nós estamos atingidos, somos atingidos nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, nós abrimos legalidade para o diabo agir. Abrimos legalidade para o diabo agir. Então não guarde amargura, não guarde ofensa, não guarde nada, não faça o mal. A luta não é ser humano contra ser humano, mas a luta é contra demônios, contra Satanás e seus demônios. Amém? Amém. Então tudo se resolve com oração, com jejum, com leitura da palavra, repreendendo. Como é que Jesus lutou contra Satanás lá no deserto? Palavra, foi em cima da palavra de Deus, né? Então nós vamos destruir fortalezas, destruir entendimentos errados, visões erradas, guerras internas e externas. Nós vamos vencer com oração, com jejum, com a palavra de Deus, com louvores, né? Nos enchendo do Espírito Santo e entendendo que nós precisamos ter uma coisa que é importante para nós, que é a paciência. Que às vezes a gente perde a paciência, às vezes a gente se ira, se embrabece, se enraivece, e tudo isso o inimigo encontra legalidade. Então a palavra de Deus diz que quem está de pé, cuide-se para não cair. Amém? Vigilância antes da oração, vigilância antes da oração, oração, palavra de Deus, jejum, e pelo amor de Deus, não combata da maneira errada, se blinda com o sangue de Jesus, se reveste com as 6 armaduras de Deus, antes de entrar em qualquer guerra, se blinda com o sangue de Jesus, se reveste com a armadura de Deus e entende que a luta não é contra o ser humano contra ser humano. Vença. Jesus Cristo vai te dar vitória, Ele vai te fortalecer através também da palavra dele. Amém? Amém. Então, a palavra de Deus vai derrubar todo entendimento errado, todo entendimento que o inimigo às vezes quer fazer com que você entenda que a luta é contra um familiar seu, que a luta é contra uma autoridade espiritual, contra um governante, contra um patrão, contra os colegas de trabalho, contra vizinho, vizinha. Não. Contra isso, oração, jejum e palavra. Amém? Esse é o combate espiritual ao qual nós temos que estar
entendendo e compreendendo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, Tu és o meu Deus em quem confio, pois Ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal, Ele te cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece com teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar? Amém. Amado Deus e poderoso Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, pela exortação, pela correção, pelo amor o qual o Senhor nos traz por meio da Tua palavra, Senhor. Obrigada, meu Deus, nós entendemos que a luta não é contra carne e sangue, que a luta é totalmente espiritual, que nós temos um inimigo e que nós precisamos entender quem é ele. Precisamos entender que o nosso inimigo é Satanás. Então, que nós possamos, Pai, aprender a lutar, aprender, Senhor, a ter discernimento, orar, jejuar, ler a palavra, entender que o nosso verdadeiro inimigo é o diabo e seus demônios. Então que nós venhamos, Pai, a lutar da maneira correta, lutar contra o adversário que é invisível, mas lutar com as armas espirituais. E que a nossa luta, Pai, não é contra as pessoas. Que venha repreender, Pai, todo o ódio, toda a raiva, toda a amargura, toda a tristeza, tudo que está alojado no nosso coração, Espírito Santo. Trabalha em nós, Espírito Santo. Que nós possamos perdoar, Senhor, as ofensas, as calúnias, as difamações, tudo que talvez pessoas tenham levantado contra esta vida, que nós possamos perdoar em nome de Jesus, porque a nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra o diabo. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, guarda, protege, blinda com teu sangue esta casa, essa família, essa criança, esse homem, esse adolescente, livra de toda arma forjada e preparada, livra de toda a programação do inferno contra a vida dela, todo mal seja quebrado, desfeito, aniquilado, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Derrama saúde, derrama paz, derrama vida e vida em abundância, que ela aprenda a guardar o seu coração, porque do coração procedem as fontes da vida. Um coração contaminado, cheio de raiva, de ódio, de rancor, dando legalidade ao inimigo, para que ele venha agir, matar, roubar e destruir. Mas em nome de Jesus, a tua palavra entrou hoje pela nossa mente, desceu para o nosso coração e está destruindo toda a fortaleza. Todo o mal é destruído agora em o nome de Jesus. Eu abençoo esta vida em o nome de Jesus Cristo e declaro que ela é mais que vencedora em Cristo Jesus. Amém e amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amamos Amém. muito vocês em Cristo Jesus. Lembre que não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fica na paz do Senhor Jesus, nós voltamos amanhã.